Olá, gente, tudo bem? Vamos continuar estudando nossa cinética química, indo para a lição número 3. Essa lição, ela se refere aos fatores que podem influenciar a velocidade da reação, mudar a velocidade da reação. Nós já vimos que a velocidade da reação é um fenômeno que ocorre através de colisões ao acaso. Tudo bem? Mesmo sem a gente poder mexer em uma molécula ou em outra, a gente pode, de uma certa forma, facilitar o contato entre elas ou dificultar o contato entre elas. Esses são chamados os fatores que influem na velocidade da reação. Hoje, nessa lição, vão ser estudados dois fatores: a superfície de contato dos reagentes e a temperatura dos reagentes. Vamos começar pela superfície de contato. Então, imagine que você tenha uma barra de ferro, tipo assim, um portão de ferro. E aí você vai fazer o seguinte: você vai pintar uma parte do portão, outra parte você vai deixar sem pintura. Bom, o que você vai observar após algum tempo? Bom, o portão vai ficar exposto ao ar, à umidade, à chuva, ao sol. E você vai notar o seguinte: que a parte que não foi pintada foi enferrujada e a parte que ficou pintada ficou protegida do aparecimento da ferrugem. Muito bem. Aí você chega à seguinte conclusão: bom, o que é que está exposto ao ar? É o ferro sem a pintura. Então, a superfície de contato, a área superficial exposta ao ar, ela vai favorecer o acontecimento da reação. Se você bloquear agora a superfície de contato, quer dizer, a área do ferro que fica isolada do ar atmosférico através de uma tinta, você vai observar que então aquele ferro vai estar protegido dessa reação que é a ferrugem, a formação da ferrugem, certo? Conclusão: quanto mais exposto estiver a substância, quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade da reação. A gente pode, então, fazer uma generalização. Ou seja, você pode pensar assim: se você tiver um sólido inteiro, ele tem uma certa superfície de contato, mas na hora que você quebrar o sólido, você já aumentou uma face nova, ou melhor, duas faces daquele sólido novas. Logicamente, quanto mais dividido, fragmentado estiver aquele corpo sólido, maior a superfície de contato e maior será a velocidade da reação daquele sólido. Tá certo? Uma das aplicações da superfície de contato, você vai quebrar, por exemplo, uma pastilha de um antiácido qualquer, tipo assim, Sonrisal, e você colocar a pastilha inteira, e se você pegar e quebrar essa pastilha em pedaços menores, você acha que qual dos dois vai se dissolver mais depressa? Ou vai reagir com a água mais rapidamente? É lógico que aquela que está toda a partida. Então, porque aumentou a superfície de contato. Beleza, então essa é uma operação que é bastante conhecida. Você aumentar a superfície de contato para aumentar a velocidade da reação. Às vezes, para quem cozinha, a pessoa vai fazer um creme qualquer e passa a farinha numa peneira. Por que a pessoa passa a farinha pela peneira? Para evitar a formação de pelotas ou grumos. De tal maneira que você vai ter então uma farinha toda ela assim, subdividida em pequeníssimos pedaços e vai fazer o creme. Bom, o cozinheiro acha que é para evitar a formação de grumos ou pelotas, mas para os químicos, essa operação está se referindo ao aumento da superfície de contato daquele material que vai entrar em reação, ou seja, que vai fazer parte daquela comida, daquele creme. Você está aumentando a superfície de contato daquele material que passou pela peneira. Ainda pensando dessa maneira, se tiver um sólido e um líquido, qual você acha que vai estar mais exposto à reação? O líquido. O sólido ele é rígido, então a parte de dentro praticamente não reage. Só a superfície externa, só a superfície de contato com a outra substância. Mas um líquido ele está totalmente pronto para reagir. Então, entre o sólido e um líquido, o líquido reage mais depressa, porque a superfície de contato é maior. E entre um sólido, um líquido e um gás? Bem, o caso do gás, praticamente todas as moléculas estão totalmente separadas. Então, naturalmente, o gás vai reagir mais rapidamente do que o líquido e, por sua vez, o líquido reage mais depressa do que o sólido. Tá bom? Se referindo a uma mesma substância. Pois é, então a superfície de contato é o primeiro fator que você pode controlar para aumentar a velocidade da reação ou diminuir a velocidade da reação. O segundo fator que a gente vai
estudar hoje é a temperatura. Bem, a gente sabe o seguinte, se você tiver, por exemplo, que queimar um pedaço de madeira, carvão, a temperatura é de 300 graus, você então aquece até 300 graus Celsius, ele vai começar a queimar, tá ótimo. Mas se você aquecer a 500 graus Celsius, você acha que aquela madeira, aquele carvão vai queimar mais rapidamente ou mais lentamente? Ó, intuitivamente, você vai falar assim, ó, se tiver mais quente, vai queimar mais depressa. Está correto. Teve um cidadão chamado Van Toff que percebeu que cada vez que você aumentava a temperatura de 10 graus Celsius, a velocidade chegava a duplicar. Em alguns casos, chegava até a triplicar. Isso é conhecido com o nome de regra de Van Toff. Para cada aumento de 10 graus, a velocidade da reação duplica e às vezes até chega a triplicar. Para continuar exemplificando, vamos pensar assim. Vamos supor que você tem uma reação que transcorre a temperatura ambiente, por exemplo, de 25 graus Celsius. Se você passar para 35, quer dizer que você aumentou 10 graus. O que acontece com a velocidade da reação? Ela chega a duplicar. Vai ficar 2 vezes o que era. Se era V, vai ser 2V. E se de 35 graus Celsius você passar para 45, quer dizer que você aumentou mais 10 graus. Então a velocidade da reação agora vai ser o dobro do que era quando estava a 35 graus Celsius. Bem, essa regra ela funciona para algumas reações químicas, mas não vai funcionar para todas. Mais na frente a gente vai ver um estudo um pouco mais detalhado de como a temperatura interfere na velocidade da reação. Por enquanto, essa primeira regra ela é boa, mas não é a melhor regra de todas. Para a gente compreender um pouquinho melhor o efeito da temperatura, você deverá pensar da seguinte maneira. Vamos supor que você tenha dentro de um recipiente 5 moléculas. A pergunta é a seguinte. Todas as moléculas, vamos supor que são todas gasosas, certo? Todas as moléculas apresentam a mesma energia cinética? Elas se movimentam com a mesma velocidade? Não. Tem moléculas que bateu uma na outra, uma ficou quase parada e a outra está andando uma velocidade muito grande. Então, as moléculas, dentro de um conjunto de moléculas, não apresentam todas a mesma velocidade. Bom, esse estudo da distribuição das velocidades para um conjunto de moléculas já foi falado no estudo dos gases. Existe um gráfico de distribuição de velocidade que tem um formato de um sino. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que existem moléculas com baixíssima energia, existem moléculas com altíssima energia, mas a maioria das moléculas apresenta uma energia, vamos dizer assim, média. Então o que interessa é a energia média. Não interessa aquelas moléculas que têm baixa energia, nem aquelas que têm muita energia. Bom, mas isso já vai começar a nos levar a pensar da seguinte maneira. Bom, quando é que a molécula ela está em condições de reagir? Quando ela atinge um certo patamar de energia. Tá. Normalmente esse patamar de energia a gente vai chamar de energia de ativação. Então, as moléculas que atingirem esse patamar de energia, esse nível de energia, ou ultrapassarem, elas estão tão ativas, tão ativadas, tão rápidas, que quando ocorre a colisão, elas podem produzir a reação química. E existe também uma porção de moléculas que ainda não atingiu esse patamar. Então, gostaria que vocês observassem esse gráfico e observassem o seguinte. Uma parte das moléculas já tem energia de ativação suficiente e uma parte das moléculas ainda não conseguiu atingir aquela energia de ativação. Tá. Em qualquer situação, isso ocorre. Em qualquer temperatura, tem moléculas com velocidades altíssimas e tem moléculas com velocidades baixas. Então, só vão reagir as moléculas que tiverem uma determinada velocidade, uma determinada energia. Então, só a partir daquele valor é que elas podem, então, começar a reagir. Tá ótimo. Então, agora vamos imaginar três temperaturas. Em cada temperatura, você vai ter uma curva de distribuição de velocidades. Vamos supor que você esteja numa temperatura de 0 graus Celsius, de 25 graus Celsius e de 50 graus Celsius. Então nós temos aqui um gráfico onde você tem assim, temperatura, o gráfico realizado a temperatura de 0 graus Celsius. Bom, então você tem uma velocidade, vamos dizer assim, uma velocidade média, vamos chamar de V1.
Tá bom. Aí você tem depois uma temperatura mais elevada e a velocidade média já é um pouco mais alta. Vai ser 25 graus. Por exemplo, a velocidade média das moléculas é maior do que a 0 grau. E a temperatura de 50 graus Celsius, você vai ter agora um outro gráfico de distribuição de velocidade, onde a velocidade média é maior do que a 25 graus e é maior do que a 0 grau. Tá bom? Bom, quantas moléculas vão reagir? Quando a gente compara dois gráficos, só para facilitar um pouquinho, você vai verificar o seguinte. Só vai reagir as moléculas que ultrapassarem a chamada energia de ativação. Ou seja, só vai poder reagir aquelas que atingiram a energia de ativação ou ganharam mais do que o necessário, mais do que aquela quantidade chamada energia de ativação. Então, quando você examina esse gráfico, você vai ver que é apenas uma porção. Se você pegar uma temperatura mais elevada, você vai observar que a porção que está pronta para reagir está representada por essa área do gráfico que é maior quanto maior a temperatura. Então, quanto maior a temperatura, maior a porção de moléculas ativadas. E são essas moléculas ativadas que realmente podem produzir a reação química. As moléculas que estão abaixo desse limiar da chamada energia de ativação, elas estão presentes no recipiente, mas não são capazes de realizar a reação que se deseja. Tudo bem? Considerações finais. Primeiro, a energia de ativação não varia com a temperatura. O que varia é a quantidade de moléculas com energia suficiente para reagir. Repetindo, quando você aumenta a temperatura, mais moléculas atingem essa energia de ativação. E segunda observação, em qualquer temperatura existe uma porção de moléculas desativadas e uma porção de moléculas já ativadas. 3. Examinando as curvas de distribuição de velocidade das moléculas em temperaturas diferentes. Quanto maior a temperatura, essa curva se desloca para a direita, por isso aumenta a porção de moléculas ativadas. Vamos fazer então agora um pequeno exemplo. Exemplo 1. O exemplo 1 diz assim: dados os gráficos de um mesmo conjunto de moléculas em temperaturas diferentes. Então, vocês estão vendo três gráficos aí, a temperatura T1, T2, T3. Aí ele pergunta o seguinte: qual a ordem crescente de temperatura? Vamos resolver? Isso é fácil, porque esse gráfico aí dessas três curvas já foram vistos agora recentemente. Então, vamos pegar pelo pico dessas curvas. Se o pico vai corresponder assim, à média, aproximadamente à média da distribuição de velocidade. Então, para essa curva, a temperatura T1, você vai ver que a velocidade média, aproximadamente, vai ser igual a V1. Para essa curva amarela, uma temperatura T2, a velocidade média está um pouco maior. Então, a velocidade V2, velocidade média V2, é maior do que V1. E para a temperatura T3, a velocidade média dessas moléculas aí é maior ainda. Então, quem é que está na maior temperatura? Bom, aquela que estiver com a média mais elevada. Então, quem está na maior temperatura é T3. Então, qual é a ordem crescente de temperatura? É T1, temperatura mais baixa. Depois T2 e depois T3. Então, vai ficar assim, T1 menor que T2 menor que T3. Se você quiser comparar com as velocidades, seria assim, velocidade V1 menor que a velocidade V2 menor que a velocidade V3. Tá bom? Finalmente, eu gostaria de fazer uma comparação entre dois gráficos que aparecem com muita frequência nesse estudo de cinética química, de efeito à temperatura. O primeiro gráfico, ele vai colocar assim, porcentagem de moléculas em função da velocidade. Então, é um gráfico em formato de sino. E aí você vai verificar o seguinte, que existe um monte de moléculas que não atingiu ainda a energia de ativação. E uma outra porção de moléculas que já atingiu a energia de ativação ou já superou a energia de ativação. Já no gráfico de energia versus caminho da reação, você vai ter assim um patamar onde você teoricamente tem os reagentes, você tem um outro patamar de energia mais elevado, né, no pico dessa curva aí, onde a partir desse ponto todas as moléculas estão
ativadas o suficiente para reagir. E depois você vai ter o produto. Então são dois gráficos diferentes. Um é porcentagem de moléculas em função da velocidade. O outro é energia em função do caminho da reação. Então, o pico da curva de energia versus caminho da reação coincide com ao patamar da energia de ativação. E a partir dele, todas as moléculas podem reagir. Num gráfico é representado de um jeito, no outro gráfico é representado de outra maneira. Então agora vamos fazer um pouco de exercício, certo? Bom trabalho!